Oi meninas, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, seja muito bem-vinda por aqui. E hoje o vídeo vai ser sobre os sintomas que eu tive antes de descobrir que eu estava grávida. Pra quem já me acompanha, sabe que essa gravidez ela foi planejada, então depois que ocorreu a ovulação, eu comecei a prestar atenção no meu corpo, nos sinais que ele poderia dar de que poderia estar ocorrendo uma possível gravidez. Aí eu marquei, gente, nesse aplicativo que eu acompanhava tudo, né? Então depois da ovulação eu comecei a anotar os sintomas que eu tive e agora eu vou falar pra vocês. Minha última menstruação ela foi dia 11 de fevereiro, dia 28 de fevereiro foi quando ocorreu a ovulação e os primeiros sintomas começaram a aparecer 2 dias depois, que foi no dia 2 de março. Então, gente, o primeiro sintoma que eu tive foi cólicas, tipo pontadinhas fisgadas na altura da bexiga do lado esquerdo, somente do lado esquerdo. Geralmente eu tenho cólicas para ovular, mas após a ovulação eu não tenho cólica. Então foi uma coisinha que me acendeu uma luzinha ali, mas assim, bem discreto, né? Foi só umas fisgadinhas durante o dia e logo passou. Já no dia 4 de março, eu tava normal fazendo as coisas aqui, dando uma limpadinha na casa. Aí eu senti como se um líquido tivesse descido, igual quando vem a menstruação mesmo. Aí eu fui no banheiro, olhei, era só um líquido, gente, branco, um líquido meio aguado, e deu só uma vez, né? Chegou a molhar a calcinha. É uma coisa que não acontece comigo em ciclo nenhum, eu não tenho geralmente esse sintoma. Então eu deixei anotado aqui porque foi uma coisinha, então eu fui juntando uma coisinha e outra ali. Falei, pode ser, né? Vou deixar marcado ali que pode ser algum indício aí que esteja acontecendo alguma coisa, né? E nesse mesmo dia, gente, no dia 4, eu sentia leves cólicas. Já era cólicas, não era fisgadas e era em toda a região da bexiga, não era mais só do lado esquerdo. Então aí eu já comecei a pensar que pode ser que não fosse nada, né? Fosse um sintoma normal. Aí quando eu dormi, de madrugada, nesse mesmo dia, né, do dia 4 pro dia 5, eu acordei de madrugada com uma falta de ar muito grande, coisa que geralmente eu não tenho. Eu só tinha isso, gente, quem tem ansiedade ou já teve vai entender. Quando a minha ansiedade atacava, agora ela tá tranquilo, né? Mas quando ela atacava, geralmente eu sentia falta de ar. Então é mais ou menos aquela mesma sensação. Até achei que eu tava tendo alguma crise de ansiedade, né? Mas quando eu acordei de manhã, aquela falta de ar já tinha ido embora. Então, não era sintoma da ansiedade. Ela, geralmente, quando é ansiedade, ela se intensifica. Isso aconteceu do dia 4 pro dia 5. Quando foi pela manhã, gente, eu acordei assim sentindo o cheiro das coisas mais apurados. Por exemplo, perfume, cheiro de sabonete, coisas que tem o cheiro mais levezinho, eu sentia um cheiro bem realçado. Até o cheiro de cortando o gramado aqui, era como se estivessem cortando o gramado aqui dentro de casa, né? Que eles estavam carpinando. E eu achava engraçado porque eu sentia o cheiro muito forte mesmo. Aí eu até comentava com o Rodrigo, né? Falava pra ele que eu tava sentindo o cheiro das coisas muito forte. E ele falava, é o cheiro normal, porque você tem já o olfato meio ruim, né? Porque geralmente ele que sente mais os cheiros e eu não. E agora foi o contrário, muito cheiro que eu sentia, eu comentava com ele e ele não estava sentindo. Aí já me acendeu também uma luzinha na cabeça, deixei anotado aqui. Então, desde esse dia, o cheiro das coisas ficaram mais apurados, porém não me causava enjoo, e até agora não causa. No dia 7, gente, eu comecei a sentir muita coceira no rosto. Gente, esse sintoma, prestem atenção nesse sintoma, porque esse sintoma eu vi algumas mamães falando, e ele é batata, gente. Eu lembro que eu tava lavando a louça, e começou primeiro a coçar o meu rosto, minha testa, assim. Eu até achei que podia ser algum sintoma de TPM. Só que essa coceira, ela começou a se intensificar, num ponto que tudo coçava. Meu braço coçava, o couro da minha cabeça coçava, minha perna, qualquer lugar assim, eu ficava assim, ó, o dia inteiro, me coçando, gente. Então era bem assim mesmo, era uma coceira bem intensa. Daí, nesse dia, isso foi dia... Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso foi dia 7 de março. Nesse dia eu lembro que eu fiquei pensando, gente, será que isso é sintoma de gravidez, né? Eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha ouvido falar, gente, que isso poderia ser um sintoma de gravidez. E daí eu fui pesquisar, né? Sintomas, até coloquei, eu lembro que eu pesquisei assim, sintomas estranhos de gravidez. Gente, aí eu achei um vídeo de uma moça maravilhosa aqui do YouTube, que ela relatou que um dos sintomas mais estranhos que ela teve antes do atraso menstrual foi a tal da coceira. E, gente, é batata. Eu vi umas 2 pessoas, na verdade, falando a mesma coisa.
a moça que postou o vídeo e uma moça no comentário, e até que ela veio uns dias depois falando que realmente era gravidez, né? Que ela teve essa coceira também e realmente era gravidez. E aí eu pensei, gente, será? Eu lembro que eu até comentei no vídeo dessa moça, falei, gente, eu tô sentindo também essa coceira, não sei se pode ser um sintoma assim pré-menstrual, né? Ou se pode ser de gravidez, eu nunca tive coceira antes da menstruação. E aí eu falei, gente, se for um sintoma de gravidez, eu vou vir aqui confirmar pra vocês. E nisso faltava só uns 3 dias mais ou menos pra vir pra mim, gente. Mas a coceira, ela começou no dia 7, ela continuou no dia 8, no dia 9, até acontecer o atraso menstrual. Ela continuou e ainda assim, alguns dias assim eu sinto, mas não tão intensificado igual foi antes do atraso menstrual. Ela deu uma aliviadinha. No dia 8, os cheiros ainda estavam cada vez mais apurados. Eu até coloquei aqui, cheiros ainda mais apurados. Cólicas leves que iam e voltavam. Essa cólica aqui, gente, do dia 8, ela já era uma cólica bem parecida com a cólica da menstruação. Uma cólica que ela vinha assim, que, gente, eu tinha certeza que ia vir pra mim. Tanto que eu já tava começando a ficar triste, pensando que não deu certo, né? Deu engravidar. Só que eu sentia ainda os cheiros bem apurados ainda, né? Então, peguei, anotei ali no aplicativo e deixei rolar os dias, né? No dia 9, essa cólica, ela ainda continuava, era cólicas leves, que ia e voltava durante o dia inteiro. Eu marquei aqui também, ó, muita irritação, gente, muita irritação. E essa irritação, gente, ela é uma irritação muito parecida com a TPM, é muito confundível mesmo, tanto que eu, mesmo tentando, mesmo prestando atenção em todos os meus sintomas, eu ainda confundi esse sintoma com sintoma de TPM. Eu falei, tá pra vir pra mim, gente. A cólica vai e vem, irritação, tudo indica que vai vir pra mim. Eu pensei comigo, né? E isso foi no dia 9. Aí nesse mesmo dia aconteceu uma coisa engraçada. E foi um sintoma também que já não tem nada a ver com a TPM. Eu tava descendo aqui no condomínio para levar as cachorras para passear junto com o Rodrigo, né, e com o Ravi. E aqui perto tem uma fábrica que eles fazem doce. Eu não sei com o que eles trabalham, mas sobe um cheiro muito doce. Aí a gente desceu, geralmente eu sinto esse cheiro, acho muito gostoso, né? E aí a gente desceu com elas para passear e tava esse cheiro assim no ar. Daí eu comentei com o Rodrigo, falei, nossa, que cheiro gostoso de doce, né? É muito gostoso. Aí eu falei pra ele, falei, nossa, esse cheiro tá me lembrando cremogema. Aí ele falou, cremogema? Gente, nem eu lembrava mais o que era cremogema. O cremogema, pra quem não conhece, é um mingau de chocolate que quando eu era criança eu comia, muitos anos atrás, minha mãe preparava pra mim. E depois desse cheiro que eu senti, eu comecei a querer tanto comer o cremogema, gente, a ponto de sentir o gosto, o sabor do cremogema, de tanto que eu queria. E eu pensei, meu, isso não é normal, jamais eu teria vontade de comer cremogema. Daí eu corri aqui no aplicativo e marquei também. E daí a minha boca começou a encher de água. Desse dia em diante, do dia 9 de março em diante, eu comecei a perceber que eu salivava com muita facilidade. Eu não sou de salivar, gente. Minha boca geralmente ela fica seca muito fácil. E desse dia em diante, do dia 9 em diante, eu não parava de salivar. E o cremogema não me sai da cabeça. Tanto que quando deu dia 10 de manhã eu comprei. Aí eu comprei até pelo Mercado Livre, porque eu não tava com tempo de ir no mercado. E tava pra chegar no mesmo dia. Gente, eu fiquei o dia inteirinho pensando nesse cremogema. Quando foi de tardezinha, ele chegou, eu preparei, mas eu me acabei. Mas eu comi até quase o estômago embrulhar mesmo. Até não ter mais nem um pouquinho, um pingo de vontade de comer. E isso me acendeu uma luzinha, gente. E isso pra mim já é um sintoma que não tem nada a ver com a TPM. Eu nunca tive desejo de comer nada quando eu tô de TPM. E aí deixei anotado. Outro sentimento que eu tive, que foi no dia 9 ainda, foi um sentimento assim meio deprê, como se eu estivesse meio deprimida, sabe? E eu pensando assim comigo que esse sentimento era porque não tinha dado certo, porque eu tava com muitas sensações que eu ia já menstruar, né? Só que esse sentimento deprê, ele começou a se intensificar. E eu fiquei pensando, poxa, mas por que eu ficaria tão deprimida, gente, de não conseguir, sendo que é o meu primeiro ciclo de tentativa, né? Até eu tava tentando me entender, aquele tipo de sentimento que eu tava tendo. E é também um sentimento que eu não tenho antes da menstruação, né? Quando eu tô de TPM, eu não tenho. O sentimento de ficar deprimida, não tenho. Eu tenho mais irritação mesmo, de querer socar alguém. Mas tava totalmente o contrário. O sentimento que eu tinha, a irritação passou. E o sentimento que ficou foi um sentimento assim meio deprimida mesmo, como se eu estivesse muito triste.
Isso ainda foi no dia 9. Quando foi no dia 10, gente, dia 10 foi um dia antes da data prevista para minha menstruação. Ainda acordei sentindo cólicas leves, que vinha e voltava, uma dor de cabeça muito forte. A minha boca, ela continuou enchendo de água. Essa dor de cabeça, ela não passou, ela ficou o dia inteirinho. Até o final do dia eu fiquei sentindo dor de cabeça. E assim ficou, gente. Nesse dia eu comi cremogema de novo, porque ainda acordei com um pouco de vontade de comer cremogema, então eu comi até a vontade realmente zerar, assim, tanto que depois disso eu não fiz mais. Um outro sintoma, gente, que me acendeu, assim, uma luz muito grande, assim, na cabeça, e eu tive esse sintoma na gravidez do Ravi, foram bolinhas na lateral da coxa, gente, como se fossem umas mini espinhazinhas, mas não chegava a ser espinhas avermelhadas. Era só, quando eu olhava assim, eu nem conseguia ver, só que de passar a mão eu via que tinha algumas bolinhas. E, gente, era dito e feito, na gravidez do Ravi, eu tive também isso e foi antes do meu atraso menstrual, muito engraçado. Eu lembro que eu tava deitada, coloquei a mão assim de lado e falei, oxe, será que eu tô com alergia de alguma coisa? Então isso ficou na minha cabeça. A gravidez do Ravi, ela não foi planejada, porém, esse sintoma foi antes de eu descobrir a gravidez, né? Ou seja, antes do atraso menstrual. E nesse mesmo dia, eu parei pra me observar no espelho, gente. Eu tirei a blusa, fiquei olhando meus seios para ver se tinha alguma coisa de diferente. Só que, como eu sou mamãe já, eu amamento ainda, a auréola do peito, ela é grande já, né, de natureza. Depois que eu tive o Ravi, ela ficou um pouquinho maiorzinha. Só que uma diferença na auréola do peito, gente, é que ao redor dela, ela escureceu. Ela ficou como se tivesse com uma mancha escura, marrom, escura assim, certinho, uma borda ao redor dela. E eu não sei se isso me deu dias antes. Eu só fui reparar isso um dia antes de vir pra mim, né? Um dia antes da data prevista pra minha menstruação. Na gravidez do Ravi, já com atraso menstrual, gente, o que eu vi de diferente no meu peito, pra quem ainda não teve filho, é mamãe de primeira viagem, né? Vai ser mamãe de primeira viagem, foi uma coisa branca bem no bico do peito mesmo. Dessa vez eu não tive isso, mas eu acredito que mesmo se eu tivesse, não daria pra reparar, porque o Ravi mama o tempo todo, constantemente, então, mesmo que criasse ali, não ia dar tempo de eu perceber. Já na do Ravi, eu me lembro que eu já tava com mais ou menos uns 3 dias de atraso, não tava querendo fazer o teste de gravidez de jeito nenhum, e eu acordei com o peito um pouco inchado, que eu não tenho esse sintoma também na TPM, né? E eu lembro que eu olhei no espelho antes de colocar o sutiã e tinha 2 pontinhos brancos, assim, bem no meio do biquinho do peito mesmo. Gente, aquilo ali minha irmã também teve. Se é o seu primeiro bebê, também pode te acender uma luzinha aí que pode ser um sinal de gestação. Aí, gente, o que aconteceu? Quem acompanhou os testes de ovulação que eu fiz, sabe que eu sou muito ansiosa. Durante tudo isso que eu relatei aqui pra vocês, esses dias, eu tava fazendo teste de gravidez que tudo dava negativo. Não tinha como dar positivo, né? Porque o hormônio HCG ele ainda não estava sendo produzido, não tinha quantidade suficiente, né, para detectar a gravidez. Então, por mais que a ovulação deu certo ali, fecundou, o óvulo foi fecundado, ainda não tinha níveis de HCG forte para detectar no teste. Então, o que aconteceu? No dia, eu tinha ainda alguns testes aqui da Confira, porque eu tinha comprado um kit com uns 10 testes de gravidez da Confira, e eu fiz um pela manhã, nesse mesmo dia, que era um dia antes de vir pra mim, da data prevista da menstruação. Fiz de manhã cedinho, com a primeira urina, deu negativo, gente. Ai, fiquei tão pra baixo. E aí aconteceu todos esses sintomas que eu relatei pra vocês, né, no dia 10. Quando foi 1 e pouco da tarde, gente, eu tinha aqui um teste que o meu pensamento era fazer um vídeo bem bonitinho, depois do atraso menstrual, com o Rodrigo, eu, Ravi, ali olhando o teste, filmando pra vocês, assim, esse era o meu pensamento, pra ver se desse positivo, pegasse a reação de todo mundo, né? Só que não foi assim, gente, eu tava com um teste aqui, eu sei que eu comecei a rodear aquele teste, comecei a ficar com muita vontade de fazer, fiquei pensando assim comigo, era o teste da Clear Blue Digital, que mostra semanas. E, ai, gente, eu pegava o teste, aí eu falava, vai, não vou fazer, eu vou esperar, amanhã tá com a data prevista pra vir pra mim, né, que ia ser dia 11 de março, e eu falei, não custa nada esperar, né, pô, faço amanhã de manhã cedinho, já que esse teste da Confira deu negativo, vou esperar. Gente, que nada. Na terceira volta que eu dei aqui no guarda-roupa, eu peguei esse teste, fui lá pro banheiro, e aí, né, eu já tava apertada mesmo pra fazer xixi, aí sentei no vaso, fiquei lá, coloquei o teste.
Só que eu comecei a gravar, até com esse celular meu que não tem uma qualidade muito boa, né, pra gravar. E aí eu conversando, gente, daqui a pouco, pá, deu lá, positivo, 2 semanas. Aí vocês conferem aí, eu vou deixar passando pra vocês no final, se der pra colocar 2 vídeos, eu vou deixar o teste de ovulação passando de um lado e o descobrindo minha gravidez do outro pra vocês verem, acompanharem como que foi. Gente do céu, aí foi muita emoção. Isso foi, então eu descobri minha gravidez um dia antes do dia previsto para vir para mim. Eu descobri minha gravidez foi no dia 10 de março, né, mesmo, que deu todos esses sintomas aqui ainda, as bolinhas na lateral da perna e tudo mais, como eu tinha falado para vocês. E engraçado, né, gente? Então, assim, se você estiver querendo detectar uma gravidez, mas ainda não deu atraso menstrual, você tem que optar por pegar testes que ele seja bem sensível, o máximo possível, ao hormônio HCG. O teste Clear Blue, ele identificou um dia antes da data prevista, né? Então, é um teste que eu aconselho vocês a usar, eu indico, porque deu certo pra mim. Agora, o da Confira já não deu certo, gente. Tanto que eu fiz com a primeira urina do dia, nesse dia, né? E o da Clear Blue eu fiz à tarde, já não era mais a primeira urina. Mesmo assim, conseguiu detectar, né? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu dei uns dias aqui, dei uma semaninha pra trazer esse vídeo pra vocês, pra poder acompanhar os outros sintomas. No dia 11/3, que era o dia que era pra descer pra mim, não veio. Esse é o sintoma mais claro de gravidez, né, gente? Então, se você tá com atraso menstrual, tá planejando ou teve alguma relação desprotegida, eu acredito que a partir desse dia você já pode fazer o teste que dá positivo, né? Mesmo esses testes que é um pouquinho mais fraquinho. No dia 12, gente, que já foi o primeiro dia do atraso menstrual, eu acordei muito emotiva, muito mesmo, gente, muito, muito, muito. Chorando por tudo, qualquer motivo, qualquer coisinha que acontecesse aqui em casa. Vou dar um exemplo pra vocês bem besta. Eu tinha varrido a casa, juntei o lixo, antes de eu pegar a pá, o Ravi veio e espalhou todo aquele lixo. Gente, meu olho já encheu de lágrimas, já me deu vontade de chorar. Outro... Ai, Deus, outra coisa que aconteceu, gente, que eu falei, gente do céu, como que pode, né? Eu tava assistindo Big Brother, aconteceu uma situação tão besta, eu acho que alguém ganhou ali a liderança, alguma coisa assim, e eu comecei a chorar, gente, chorar real mesmo. Eu falo isso para as pessoas dão risada, mas pra vocês verem, é um ponto que eu tava sensível, entendeu? Coisas que geralmente no dia a dia passa totalmente batido, que não era motivo nenhum de eu ficar emocionada. Eu fiquei emocionada e chorei. Então isso foi no dia 12. No dia 14 de março, a irritação, gente, ela já tava fora do normal. Era uma irritação, tipo, eu poderia dizer que era umas 3, 4 vezes pior do que a da TPM. Bem mais forte mesmo. Então, é um grande indício também que a mulher tá grávida. Se você tá com atraso menstrual, sua irritação tá muito fora do sério, você vê que já é muito diferente da sua TPM, é válido fazer um teste de gravidez só pra tirar pelo menos da cabeça, ou você descobrir realmente uma gravidez. No dia 15 de março, gente, aconteceu uma coisa engraçada. Eu comecei a ter muita fome, fora do normal. Geralmente eu não tenho essa fome. Eu acabava de comer e eu já tava com fome de novo, comendo de novo, caçando, me pegava várias vezes no dia caçando coisas pra comer. E também fisgadas dos dois lados, não era mais só do lado esquerdo. Antes do atraso menstrual eu tive fisgadas do lado esquerdo, até fiquei pensando, eu ovulei do lado esquerdo e tal. Só que no dia 15, que já foi depois do atraso menstrual, eu comecei a ter essas fisgadas do lado direito e do lado esquerdo também. Então, não sei, gente. Não sei o que pode ter acontecido. Ou a cólica se irradiou ali, as fisgadas, pode ser também, né? Então é isso, gente. Tive também muito inchaço abdominal no dia 15. Me sentia muito, muito inchada mesmo, como se eu tivesse com gases, alguma coisa assim. Gente, um sintoma que eu acabei pulando aqui, esqueci de falar pra vocês, foi no dia 8 de março. Era como se fossem tremidinhas na região da bexiga. Tremidinhas, leve tremidinhas de manhã e na parte da noite. Dia 8 faltava 3 dias pro meu atraso menstrual. Eu comecei a ter essas tremidinhas, gente. Às vezes a gente comenta isso com alguém, a pessoa fala, mas não tem como o bebê mexer com esse tempo e tal, mas não é o bebê, né, gente? Alguma coisa estava acontecendo ali de diferente e começou a me dar essas tremidinhas, tanto que ela não é na barriga, ela é bem na bexiga mesmo.
E é bem sutil, só se você estiver tentando detectar mesmo uma gravidez que você fica prestando atenção nesses sintomas. Então eu anotei aqui, ó, dia 8 me deu essas tremidinhas de manhã e na parte da noite. No dia 9 continuou, e no dia 10, que foi o dia que eu descobri a gravidez, um dia antes da data prevista para minha menstruação, eu tive também na parte da manhã. Então, se você tá tendo esse sintoma, pode ser também um indício de gravidez. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, ou venha a ajudar, né, futuramente, a você identificar que você está grávida. Eu vou trazer muitos vídeos falando sobre a gestação, como tá sendo. Na semana passada eu já dei início ao pré-natal, assim que eu descobri a gravidez. Alguns dias depois eu fui lá no posto, né? E eu tô fazendo esse acompanhamento pelo SUS. Então, quem tiver interesse de saber como foi, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando pra vocês, né, como que é o início do pré-natal pelo SUS, como que acontece. Então, meninas, se vocês ainda não são inscritas, se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se de alguma forma te ajudou. E até o próximo vídeo. Um grande beijo, fica com Deus!